Ei, gente, boa tarde, tudo bem? A gente vai começar agora uma conversa bem legal com a parte fonte. Vocês já podem ir entrando no vídeo. Nós vamos falar hoje sobre competências socioemocionais. O quanto essas competências são importantes para o desenvolvimento da nossa vida, na escola, em casa, não é? Já vou convidá-la para a gente começar a unir as pessoas. A Paty já está entrando. Olá, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Então, tá me ouvindo bem? Tá legal? Tô te ouvindo bem. E você? Meu som tá bom aí pra você? Muito bom, sotaque carioca, muito Ah, legal. é verdade. A nossa pluralidade cultural. Você vai ter que aguentar o sotaque mineiro por uns tempos aí, mas vai valer a pena. Eu adoro o sotaque mineiro. Adoro também o sotaque nordestino. Uma Que delícia. bom, Paty. Então, me conta como estão as coisas. Está fazendo frio aí no Rio? Hoje o clima até que está ameno. Tá tranquilo. Não tá aquele frio forte, né? Como aí em Minas é um pouco mais frio. Mas tá fresquinho. Aqui onde eu moro tá fresquinho. Aqui tá geladinho. A gente Imagino. tá. Tô, tô de jaqueta aqui, me preparando para essa conversa. Muito emocionado Imagino. de falar contigo. Ah, Acompanho o é um seu, prazer. acompanho o seu trabalho, te vejo aí nos congressos e para mim é uma honra poder estar com você. Você que já publicou 2 livros aí, né, Paty? Estão por aí? Vamos mostrar para o pessoal. É um prazer estar aqui com você hoje, Paulo. Agradeço a oportunidade, agradeço o seu convite, de poder compartilhar um pouquinho com os educadores, né, a nossa trajetória educacional, lançar aí algumas reflexões aos professores, aos pais também. É sempre muito importante. Então, te agradeço imensamente o espaço. Eu tenho 3 livros publicados pela Sim, WK Editora, que pela bom. os 2 primeiros, né, sobre projetos, pedagogia de projetos. Esse aqui é meu primeiro filhote. Fica, Uau, que é Projetos sim. Pedagógicos Dinâmicos, A Paixão de Educar e o Desafio de Inovar. Ele foi publicado em 2011. Então, esse aqui é o primeiro filho. Aí, em 2014, eu tive o prazer de publicar esse maior aqui, que é o Pedagogia de Projetos, Ano Letivo Sem Mesmice. E ano passado, nós publicamos Competências Socioemocionais na Escola. Perfeito. Nossa, que bacana. Eu também tô com 3 filhos. Esse aqui é o primeiro. Foi lançado em dezembro. Esse primeiro da área educacional, sabe, Paty? Eu escrevi para redes, inclusive a Silvana está aí, ela é minha coautora. É, a gente escrevia para a rede católica, para o Pitágoras, para a Croton. Esse aqui é o meu primeiro livro desse ano. E estão chegando Qual é? mais dois Me, agora da trilogia. O que as me fala o escolas podem título. aprender. O que as escolas podem aprender. É uma trilogia, o outro é da BNCC, BNCC no chão da sala de aula, e Muito bom. nós temos o de metodologias ativas, o que as escolas podem aprender. Né? Maravilhoso, que aí entram os projetos, né, pedagógicos dentro aí das metodologias ativas. Que legal. E aí nós já estamos combinando, né? Você vem ao BH e eu vou aí para o Rio, vamos lançar isso aí junto com alguns Vamos amigos. combinar. Tem a Vivi Ramos também aí na nossa live, Pondo Encantar, a Cris. Tem um pessoal bem bacana aí, pessoal da gente jovem, né? É, e vamos junto. Pati, me fala um pouco sobre o seu trabalho que você tem desenvolvido aí nesse
Oi, voltou? Voltou, agora voltou. Isso. Vamos então falar do que você anda fazendo, como é que está a sua agenda. Eu estou vendo que você está fazendo bastante lives, o que é muito bacana, porque isso acaba chegando a casa, às escolas, aos professores, aos gestores. Conta para nós, Paty, como é que está isso aí? Então, eu tenho um trabalho na área de educação aí desenvolvido há mais de 25 anos, quase 30 anos. Já passei aí muito dentro de sala de aula, já trabalhei muito em sala de aula, na coordenação pedagógica, mas hoje o meu trabalho ele é mais voltado para a formação de professores. Então eu trabalho com consultoria educacional, com palestras, mini cursos, oficinas e como escritora, né, escrevendo não só os livros, como eu sou idealizadora de um site, Projetos Pedagógicos Dinâmicos. O meu site ele foi um dos pioneiros aí a publicarem na internet dicas de atividades, sugestões de aulas, projetos, né, relatos de projetos bem-sucedidos. O site já existe na rede há 20 anos, hoje ele está na sua quarta versão. Aí escrevo também para revistas, né, para revistas didáticas, paradidáticas. Então, meu trabalho hoje esse, é voltado para essa área. Palestras também para famílias, para pais. E eu faço parcerias com outras pessoas dessa área de assessoria, dessa área de palestras, de consultoria. Nesse momento que estamos passando de isolamento físico, né? Porque eu não digo isolamento social, porque na verdade estamos socializando através da internet, né? Eu tenho me Sim. dedicado, sim, a atender o máximo possível a demanda das lives, todo mundo que me procura, que pergunta se eu quero, né, trabalhar nesse instante, porque para mim não é um trabalho, para mim é um prazer, é uma paixão falar de educação, é uma missão que eu carrego, eu gosto muito do que eu faço e eu acredito que só a educação transforma vidas e que só a educação é capaz de transformar a realidade caótica em que vivemos. E então, tentando enxergar aí o lado da pandemia, numa visão otimista, tentando olhar Sim. de uma maneira que depois dessa crise, né, teremos aí novas possibilidades, novas formações, assim. Acho que as pessoas estão refletindo muito nesse momento, estão desenvolvendo muito as suas habilidades socioemocionais, estão buscando compreender a razão até, né, de suas existências, a razão, o que as motiva, né, a viver. Eu acho que um dia de cada vez e muita reflexão tem sido fomentada nesse instante. E aí eu vejo muita criatividade também acontecendo, as pessoas Sim. estão criativas, estão mais empáticas, estão mais solidárias. Então eu tento enxergar por esse lado, por mais que seja difícil para todo mundo, né? Todos nós É. passamos os nossos momentos, né? Nem todo dia Sim. será maravilhoso. E eu tenho encarado isso com muito, tentando buscar esse meu desenvolvimento socioemocional, porque é algo que a gente desenvolve para o resto da vida, né? Eu não acredito que ninguém possa se dizer totalmente alfabetizado emocionalmente. Estamos Pois é. sempre em desenvolvimento. E essa é a minha primeira pergunta, assim, mais direta desse livro novo seu fabuloso que está aí. Como é que as competências, né, as competências socioemocionais, elas podem ajudar as famílias e as escolas durante esse tempo de isolamento? Lógico, esse tempo vai passar, a gente tem que ter aquele esperançar, né? Temos que ter perspectivas. O trabalho nunca vai parar, porque quem trabalha com a educação sabe que nenhum dia é igual ao outro. Então nós já estamos acostumados com mudanças, mas assim, as famílias foram impactadas por uma intensa presença dos filhos em casa. E os filhos foram impactados com uma intensa presença dos pais em casa, logicamente aqueles que podem se manter no isolamento. Como que as competências socioemocionais que você tão bem escreve pode nos ajudar nesse período? Eu acredito que as competências socioemocionais elas nos ajudam o tempo todo, em qualquer período. Principalmente agora,
que é um momento peculiar, né? Esse momento único que estamos vivendo aí. São várias crises. É a crise da pandemia, a crise financeira, a crise política. Então, as pessoas estão entrando em crise existencial. Nesse momento, pensar em competências socioemocionais é você pensar que todos nós temos emoções. Essas emoções, você não controla, elas existem, elas estão dentro de nós, elas acontecem. Mas quando você aprende, isso se aprende, se desenvolve, na verdade, a identificar essas emoções, a reconhecer essas emoções, que elas se transformam em sentimentos, e se transformam em sentimentos, em pensamentos e em atitudes. Aí você começa a compreender, através de um autoconhecimento, que já é um dos desenvolvimentos de uma das habilidades, né, o autoconhecimento, você começa a compreender isso, então você aprende a lidar melhor consigo mesmo, a lidar melhor com o outro, a lidar melhor com os momentos que lhe acometem. Você compreende até mesmo que é passível a falhas, a erros, que ninguém vai estar feliz o tempo todo, acertar o tempo todo. Então você entende os seus limites, né? Você começa a lidar melhor ali com os seus limites, a saber como lidar com o outro, a saber que, poxa, bateu aquela emoção, aquela raiva, aquela irritação, mas eu tenho como desenvolver habilidades dentro de mim para respirar, para ter calma, paciência e não sair partindo para cima, digamos assim, né? Não sair agredindo ninguém. Então, isso a gente chama de autorregulação. Você começa a desenvolver. Então, existem várias habilidades, né? Uma série de habilidades socioemocionais desse conjunto, né? As competências são um conjunto dessas habilidades. E conhecer isso, né? Conhecer o assunto, desenvolver em você, te ajuda em todo instante. Te ajuda em todos os momentos. Paty, sabe um sonho que eu tenho? Eu sou professor de filosofia também. Ai, eu amo! Eu sonho muito que alguém como você, assim, uma escritora, tente contar a caverna de Platão para essas crianças. Não Ah, é? eu amo! Por quê? Nós estamos vivendo algo agora semelhante no isolamento, né? Nós estamos dentro da nossa caverna. E segundo Platão, as pessoas vivem um momento de ilusão que é ficar olhando para as sombras da caverna. E quanto maior a intimidade, né? Maior a nossa comunicação pode ser mais uma comunicação não adequada. E praticar a comunicação não violenta nesse período é muito importante, né? E isso é base para a competência socioemocional. O que dizer, como dizer, em que tempo dizer, em que momento avançar, em que momento recuar no diálogo. E os pais, né? Aqui em Minas Gerais tem uma coisa interessante que a gente tem um ditado que é assim: as pedrinhas do rio ficam lisas de tanto elas baterem ali no riacho, né? Então acontece que as pedras vão ficando, elas acabam ganhando um outro formato de tanto contato, e o contato não precisa ser agressivo, né? Porque a gente tem que organizar a rotina das crianças, dos jovens que moram na nossa casa. E como é que você vê isso do lado da competência emocional, assim, esse sair da caverna e buscar a luz? A coisa que eu acho mais importante nesse momento é não só pensar em não agredir o outro, em pensar em não nos agredirmos também. Eu acho que esse aí é um ponto importante, porque sem desenvolver esse autoconhecimento e desenvolver dentro de você, você não tem como nem desenvolver no outro e nem com o outro, né? Isso é um processo difícil. A gente sabe que não é fácil, né? Conseguir essa viagem, né, ao nosso eu interior, mergulhar realmente na nossa essência e descobrir aonde a gente pode melhorar, o que é possível desenvolver. Eu acho que é um processo constante, contínuo, permanente, e sim, é preciso muito, é muito trabalhoso, mas é também muito gratificante. Eu vejo a caverna, hoje vivemos na caverna, né, na prisão obrigatória da pandemia, mas a escuridão está exatamente naquele que fica sonhando com o mundo lá fora, né?
sem, sem tentar trazer a luz para dentro de si mesmo. Hoje eu enxergo dessa maneira. Eu acho que é uma oportunidade de trazer essa luz interior para depois, sim, quando for possível, tudo voltar ao normal, né? Conseguir lá fora iluminar um pouquinho mais o que já é claro. Isso que você falou é tão relevante, né, que a BNCC fala em uma das suas competências, que é o autoconhecimento e o autocuidado, né? Agora é hora do pai valorizar aquele desenho que o filho fez, né? A massinha de modelar. É hora do pai colocar o filho no colo, a filha, e dialogar sobre redes sociais, sobre celular. É uma oportunidade agora de uma viagem interior. E aí eu tenho outra pergunta. Escola e isolamento, essa dupla combina? Não, né? Não combina, porque a escola é por si só um lugar socializador. É ali na escola que os seres humanos chegam e encontram outros seres com histórias de vida diferentes, culturas diferentes, preferências diferentes, né? Então ali é a oportunidade não só de aprender as matérias, né, as áreas do conhecimento, mas sobretudo de se aprender a relacionar com essas diferenças, a respeitar essas diferenças, a ouvir, né, essas opiniões diferentes e até mesmo a começar a refletir e compreender que o mundo não é somente aquele mundo em que ele vive, não é somente a caverninha dele, né? Sim. Então, como estávamos falando ali, buscando essa analogia da caverna do Platão ainda, porque eu adoro, posso até contar aqui para vocês que eu também espero me formar em filosofia, estou cursando agora Olha que filosofia. lindo, é mesmo? Que Eu bom! gosto muito, muito mesmo dessa área. E aí, eu penso que a escola não combina com isolamento, porém, eu não vejo somente esse lado, né? A escola por si só é esse ambiente socializador. Mas eu vejo o seguinte, já que não é possível fazer de outra forma, já que é necessária pela nossa saúde, né, pelo bem comum, também é um momento de percebermos que não é tão ruim o famoso, né, utilizado aí o ensino híbrido, que é você ter um pouquinho das aulas online e offline. Que a tecnologia ela avança e ela avança avassaladoramente, né, ciências também, e a escola ainda se mantém muito naquele padrão e a escola precisa ser mais vinculada à vida real, sabe? Eu Sim. acredito muito nisso, eu divulgo muito essa ideia da escola vinculada à vida. Então eu penso que, apesar de não combinar, estamos fazendo isso acontecer e depois pode vir a combinar mais a tecnologia a escola e a vida de cada um ser integrada nos projetos escolares. Quando isso Olha tudo passar. que coisa bacana. É, Paty, os professores, eles estão assim, se expondo muito com as aulas remotas, né? É, como que a gente vai cuidar de quem cuida? Que é a ética do cuidado, né? Nós temos que cuidar dos professores, porque eu costumo dizer que o educador é aquele que ajuda a educar a dor dos alunos. Né? Tem também a criatividade, a beleza, o encontro, tem muito prazer na escola. Mas o educador, ele muitas vezes volta para casa e fica o fim de semana todo trabalhando com aquele trabalho invisível que os pais não conseguem ver. Vou te dar um exemplo. Outro dia, uma professora, ela deu 20 minutos de aula. Então, o pai, aula remota aqui, né? Olha, tenta ver isso, 35 crianças olhando para ela numa tela do Google Meet e ela dando a sua aula. Ela deu 20 minutos de aula e de repente parou e o pai, eu estava perto, né? O pai virou para mim e falou assim: Nossa, só 20 minutos eu pago por 50. Aí eu falei: Poxa, eu queria te convidar para visitar o planejamento dela, que deve ter sido de umas 3 horas para ela poder falar aí 20 minutos, né? Então, com essa exposição dos professores nesse mundo remoto, como que a gente vai cuidar desses colegas que estão exaustos com tanto trabalho? Essa é a minha grande preocupação, assim. Eu tenho visto as escolas, cada uma encontrando seu meio, né? As escolas particulares estão encontrando formas diferentes de trabalho.
as escolas públicas também, e cada estado está de uma maneira, cada cidade de uma maneira, mas, no geral, em âmbito geral, eu vejo os professores não só se expondo muito, como também trabalhando muito mais, assim, multiplicou o trabalho, né, do professor, e se estressando muito, se desgastando muito, se irritando muito, perdendo completamente o seu momento também de folga, né, do dia a dia. E está muito complicado em cada família. Por quê? É necessário, sim, uma grande empatia nesse momento. Eu tenho abordado isso incessantemente nas lives. Não só com os professores, como também com as famílias. A pressão está muito grande em cima dos professores e a pressão está muito grande em cima das famílias. Sendo que a realidade das pessoas é diferente. Imagina o tempo aí da aula online, né? Aqui no Rio de Janeiro, existem escolas que colocam o período mesmo, as 4 horas que a criança estaria na escola, ao vivo com o professor dando aula, né? A criança de uniforme na frente do computador. E aí você imagina quem mora num apartamento pequeno, assim como o meu, é casado e tá pai e mãe de home office, tem 3 filhos nessa escola e só tem um computador. Como Sim. faz? Né? Então, é momento de se pensar que existem realidades diferentes. Outra, famílias realmente, muitas passando pelo luto nesse momento. Muitas passando pelo luto, que é uma coisa, né, e de uma maneira diferenciada, sem poder nem vivenciar esse luto. Famílias que não estão passando pelo luto, mas estão vivenciando a doença, pessoas doentes. Isso tudo são famílias de professores, são famílias de alunos. E não, então, o que eu mais me preocupo nesse momento é essa pressão toda em cima da educação que não pode parar. Realmente, não podemos perder o vínculo com os alunos, mas não é o momento de sobrecarregar essas pessoas sem empatia, sem um planejamento, sem um diálogo, sem uma atenção a cada caso, sabe? Então eu tenho ficado assim bastante assustada com algumas realidades que eu tenho visto. E como é que a gente pode ajudar? Fazendo isso aqui que a gente está fazendo, né? No nosso caso, que é o nosso trabalho, é refletir sobre isso, participar das lives, tentar orientar um pouquinho o professor, orientar um pouquinho a família, alertar para esse problema, que é um problema muito grave que nós estamos vivendo e não sabemos quando nem como vai acabar e como vai repercutir em cada um. Porque em mim repercute de um jeito e em você de outro, né? Sim. E você que é escritora, assim, você tem livros belíssimos, né? Livros que ajudam em muito o professor, as famílias. Como é que poderia ser desenvolver a competência leitora nas crianças nesse tempo? Que elas estão distantes da escola, né? Como que muito o pai pode desenvolver essa competência? Pois é, na minha opinião, minha humilde opinião, muito mais do que essa obrigatoriedade das crianças preencherem páginas e páginas de livro, nesse momento deveria se dar valor ao encantamento, sabe, da leitura. O encantamento da leitura, a alegria, o prazer de ler, para as crianças transformar o livro num brinquedo, né? Brincar com os livros, demonstrar que o livro é uma viagem realmente, que o livro pode lhe ajudar, e isso sim vai desenvolver muito mais, não só o lado cognitivo, como o lado emocional, como uma série de outras habilidades necessárias ao ser humano, e é tão difícil, né, muitas vezes, de se fazer, ainda mais nesse momento, não difícil para mim, nem para você, difícil talvez para as famílias na realidade do dia a dia, né, pensando que tem que se dar conta das demandas do cotidiano. A gente entende que não é fácil, mas a gente entende que é possível, basta, né, se priorizar um pouquinho, nem que seja ali durante a semana, os meus 20 minutos, que seja, vai, durante o dia, 20 minutos, eu acho que dá, né, para pegar a criança e fazer todo esse encantamento da leitura. Nossa, que legal, Paty. E, assim, uma palavra você já tocou em uma que é o autoconhecimento, né? A outra, você tocou também na empatia. E a resiliência, que é aquela capacidade de lidar com o que está difícil. Por exemplo, notícias nos jornais o tempo todo. Muitas famílias, as crianças aí estão se alimentando de uma forma
inadequada, e aí elas perdem o sono, né? Muito refrigerante, muita cafeína, e aí elas ficam até tarde, e o pai está em home office, a mãe está em home office, então tem que ter muita resiliência, né? Pode ter o vovô, a vovó. E quando não tem, né? Quando não tem vovô e vovó. Isso, Eu digo, a gente tem que usar. A gente tem que usar as realidades variadas, né? E eu sempre parto muito, até pela realidade da minha família, por exemplo. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos, pai e a mãe trabalhando em home office, ela estaria no primeiro ano, então ela tem sim as aulas online diariamente. Aqui não tem como você ter nenhuma faxineira uma vez na semana, não tem ninguém, né? Pelo menos aqui no nosso bairro onde a gente vive. Então a mãe tem que dar conta do home office, tem que dar conta a mãe e o pai, no caso, os dois, do apartamento, né? Dos cuidados básicos de higiene e da criança, da filha, né? Que precisa estudar. E nós não temos mais nossos pais. Nem eu sim, e minha irmã, nem o meu cunhado. E aí você vê, não tem com quem fique realmente, né? A nossa equipe pequena. Aí quando a gente pensa nessa realidade, então, a gente percebe que são realidades variadas, distintas, e que muitos avós estão separados dos netos também, porque eles são alvo, né? O alvo do contágio, né, mais eminente ali. E as crianças, elas sim. transmitem com muita facilidade. Então, até quem tem seus avós ali estão separados dos avós. Se pensarmos nessa realidade, não é tão simples, mas quando a gente sabe da importância, né, de se desenvolver tudo isso, por mais que não seja, como eu te falei, todos os dias, a resiliência está na veia praticamente com a gente aqui, né, com todos nós, né? Estamos vivendo Sim, aí um intensivão de desenvolvimento de das resiliência. competências socioemocionais, em especial de resiliência. Porque ou a gente faz Perfeito. isso nesse momento, ou a gente faz isso nesse momento, ou realmente, quando passar, ou pelo menos quando abrir um pouco mais, né, sairmos desse isolamento, vamos ter mais uma crise, além de todas aquelas que nós já citamos, né? Que será a crise da saúde mental, que já é grande. Tem o Augusto Cury, que é um Sim, escritor sim. memorável, né? Um palestrante memorável. Ele brinca na palestra dele falando assim, que 50% da população já precisa realmente de tratamento psíquico, né? Aí ele fala assim, olha para o seu colega da direita na plateia. Se não é ele, é você o próximo. Então Não, perfeito. ele brinca assim dessa maneira para perceber que a coisa já avança, né, de uma forma que o nosso mundo propicia isso. Então esse isolamento já tem trazendo aí muito mais depressão nos jovens também. A gente está falando das crianças, mas existem os jovens aí também nesse circuito, né? E desenvolver resiliência não é fácil para ninguém, mas é possível quando você se permite. Eu acho que não só a resiliência, como a empatia, como o autoconhecimento, como qualquer outra competência socioemocional. Quando você se abre, você se permite e começa a tentar melhorar. Aquele ser que chega assim e fala, eu sou desse jeito, não adianta que eu não mudo. Eu sou assim, é Com- minha personalidade. Essa É o pessoa não vai desenvolver nada, né? complexo de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, como Cortella fala, né? Olha só, Paty, tem um pessoal aqui na live, olha. O Willer está falando que, em média, o tempo da organização de aula, reunião pedagógica, correção de atividade, tem ficado entre 8 e 12 horas por dia para uma média de 5 horas aula por dia. Acredito. A Vivi está falando, a cobrança é muito grande, nós precisamos nos fazer presentes, porém, dar sentido à nossa presença. Não é só ficar presente, né? As crianças, elas estão, às vezes elas ficam irritadas, porque onde tem mais de uma, não é? Onde tem mais de um ser humano tem conflito, né? E tem uma competência socioemocional que é a ponderação para resolver conflito. Como que a gente faz isso? Como a gente vai fazer isso online, né? Sem o olho no olho, né? Sem o Isso. toque, sem essa afetividade da proximidade, é muito mais difícil, o contato se torna muito mais frio. Por mais que se tenha e se tente tudo isso, é complicado. Essa cobrança excessiva me preocupa. Eu concordo com a pessoa que falou que precisa se dar sentido. O professor não pode ter esse papel só de livro falante.
Até porque, dependendo da faixa etária, você vai ficar ali transmitindo um conteúdo que até já deve existir uma série desses conteúdos na internet. Então, seria muito melhor você ter um momento de acolhimento com seu aluno, até fala um pouquinho, lança um desafio, pede um feedback desse desafio. Hoje nós temos vários recursos aí, vídeos, fotografias, né, que eles podem mandar esse feedback, trabalhar de uma forma diferenciada. Essa pressão do professor ali como livro falante não vai fazer sentido e não vai agregar nada, né? Lá nos anos 80, quando foi minha vida estudantil, sim, passava-se, sei lá, uma atividade qualquer que você não tinha no seu livro, né? Nem o professor falou, você ia pesquisar. Aí você ia buscar um livro, ia numa biblioteca, um ou outro, aí ia tentar ler, compreender, copiar. Hoje não. Você tem qualquer mínimo de dúvida de algum assunto, você coloca lá no Google e vem uma série Sim. de coisas para você. Então, nem tudo o professor precisa ficar ali repetindo e falando, porque esse papel de transmissor de conhecimento, né, aquilo que Paulo Freire chamava de educação bancária, já não condiz há muito tempo. Muito menos nesse momento de pandemia, nesse contato mais frio. E me diga, você tem um livro muito legal que é sobre pedagogia de projetos. Uma coisa era quando as pessoas eram só convidadas a ter um projeto, né? Hoje, a pedagogia de projeto é inevitável, né? Nós estamos no isolamento e a criança ela aprende muito mais com aprender a fazer do que só o teórico. Então, como que a pedagogia de projeto pode nos ajudar, educadores e pais, professores, colaboradores da escola? Porque um projeto ele pode envolver todo mundo, não pode, Paty? Ele Toda a deve, né? comunidade educativa. Ele deve, né? O bom projeto, uma pedagogia de projetos realmente colocada em prática, ela envolve todo mundo, ela envolve todos os membros da comunidade escolar e ainda a comunidade no entorno, né? Famílias, alunos, professores, funcionários, o que tem em volta, tem uma padaria em volta, tem uma padaria, tem um açougue, tem um supermercado, tudo ali no entorno entra num projeto. A gente projeta o tempo todo, não é verdade, Paulo? Sim. Projetamos se queremos uma casa nova, se queremos dar uma festa, projetamos se queremos fazer uma live, não é? Então, hoje nós fizemos o nosso projeto. Projetamos o tempo todo, até a roupa que eu vou usar amanhã, o que eu vou comer mais tarde. Tudo é um projeto. A gente precisa elaborar isso, planejar de algum jeito e encontrar formas para colocar em prática. Formas para resolver os nossos problemas. Isso basicamente é o projeto. Então, hoje a gente tem o problema de projetar o nosso dia a dia da melhor forma possível. E eu acho que aí serve tanto para as famílias, tanto para os professores, tanto para quem trabalha aí na coordenação, na direção das escolas, né? E principalmente as escolas particulares, que estão muito preocupadas, né, com a perda de alunos e tal. A gente compreende tudo isso, mas é necessário compreender também que esse planejamento ele deve ser embasado no melhor bem-estar para todos, com essa visão da empatia, sabe? E eu acredito que não dá para também se planejar muito a longo prazo nesse momento, então ele é um projeto que precisa unir muito, as pessoas precisam se unir, apesar de não poder ser fisicamente, as pessoas precisam se unir em prol de buscar os melhores caminhos, porque os caminhos serão também diferentes, porque as realidades são variadas. Então, cada um vai encontrar o seu melhor caminho, mas tendo esse olhar empático, esse olhar de que é um momento que as pessoas estão passando e não está fácil para ninguém. E não sabemos a realidade de quem pode estar muito pior que a nossa, né? Então, planejem, pais, a rotina dos seus filhos, né? O que eu poderia dizer. Planeje a rotina da sua casa. Agora, entenda o seu limite também, o limite de quem está com você. Se hoje não deu para cumprir a rotina, também não é para desesperar, não é para piorar, não é, sabe? É aquela coisa. É um momento peculiar, então é um momento único. As pessoas também precisam se acolher. É um momento de acolhimento. Se é para ter empatia com o outro e acolhimento com o outro, se acolhe também. Então planeje o seu dia a dia. Não entre em desespero se der errado. Vai dar errado mesmo. Então tem professores aí que estão
incessantemente planejando para encontrar a melhor maneira de dar aula, né? Porque muitas vezes vai dar errado. Tecnologia pode falhar, né? Com todo esse momento, tá tudo falhando. Eu tinha uma live fechada, né? Exclusiva. E essa live, por exemplo, com mais de 250 pessoas cadastradas, eu não consegui fazer porque a tecnologia aqui falhou naquele dia, né? Por conta de muito acesso e tal, fiquei sem conexão. Então, pensar assim, cada um está passando os seus problemas, seus desafios. Então, além do desafio pessoal, tem o desafio do outro, né? Os desafios são inúmeros. Então, vamos projetar com empatia e um dia de cada vez. Eu acho que, assim, na minha visão, é o jeito. Paty, tem se falado muito de metodologia ativa, de gamificação, de uma série de mudanças que a escola precisava fazer, precisa, ou já está tarde de fazer. Vou dar um exemplo do que vai acontecer aqui em casa depois que acabar essa live. Pode ser? Claro, eu acho que as pessoas aprendem muito com as histórias de vida. Eu gosto de ouvir seus exemplos, eu acho que é bom a gente dar os exemplos. Olha só, hoje nós vamos fazer um torneio aqui de chocolate. É um jogo de tabuleiro. Delícia, gente. É um jogo de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro. Primeiro lugar vai ganhar uma caixa de bombom. O segundo lugar vai ganhar. São 7 jogadores. Nós vamos jogar obedecendo as regras aqui, tá? Dá para jogar distante. E o segundo lugar vai ganhar 2 barras de chocolate e o terceiro um bis. Eu quero. E aí, por quê? A gente está com sobrinhos em casa, a gente está com pessoas. E é importante também, dentro dessa rotina, porque senão a criança, o adolescente, vira um empresário, né? Ele tem que fazer isso, e muitas vezes o imprevisto acontece na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade líquida. Assim, tudo passa muito rápido. Para tirar um pouco também o celular da mão das pessoas, a começar de mim, é muito importante jogar com as crianças, divertir. Eu queria que você falasse desse lúdico, porque no seu primeiro livro, você pode mostrar o seu primeiro livro? Olha, o pessoal do Congresso Brincar está falando, projetos pedagógicos dinâmicos, esse livro é maravilhoso. Né? Obrigada, galera. Beijo aí para todo mundo do Congresso Brincar. Beijo para Angela Lopes, que eu vi que entrou também, as pessoas entrando. Isso. A minha parceira educadora fantástica aqui de BH, Jaqueline Cacheta, que é do nosso movimento, Educação é o Alvo. Né? Beijo, eu adoraria ver uma live de vocês duas. Adoraria, quem sabe, né? Estou jogando a semente. Mas como é que fica a metodologia e a gamificação agora e depois de agora? Acho que a escola está acordando, né? Acordar é dar cor, né? Acordar. A escola estava meio cinza e agora vai ter que colorir para receber todo mundo, porque o momento é de medo, o momento é de dúvida, o momento é de dor para alguns, luto, dificuldades, mas nós vamos passar por isso e aí vamos voltar. Como a metodologia, o game, os projetos podem ajudar nesse período, Paty? Olha, em 2008, quer dizer, olha o tempo que tem isso. Sim. Eu elaborei, os celulares eram proibidos nas escolas, são proibidos, né, na maioria das escolas. E eu vivenciando com a minha filha, na época pequena, né, essa realidade, eu elaborei um projeto celular na escola, onde o celular ele era como uma ferramenta pedagógica e ele era inserido ali no projeto o tempo todo, junto com português, matemática, música, educação física, em todas as áreas. Esse projeto ele chegou a ser capa da revista Maia Educando, que é uma revista mineira, não sei se ainda existe. Sim. Eu tenho 2 artigos lá. Isso. Ele chegou a ser capa dessa revista, ele consta aqui, ó, nesse livro. Em 2008, os celulares não faziam praticamente nada. E dava para criar uma série de atividades lúdicas interessantes com base nele. Imagina hoje que os celulares fazem tudo. Só que a gente não pode ficar preso ao celular o tempo todo. Né? Então, a pedagogia de projetos me encanta pelo seguinte. Ela atende porque ela
e desenvolver o lúdico com as crianças, todas as suas potencialidades. Então, eu vou trabalhar muito com a transformação da sucata, eu vou trabalhar muito com o meu corpo, com dança, com música, com pintura, eu vou trabalhar muito com todos os meus sentidos, com que eu possa realmente vivenciar, experienciar através de todos os meus sentidos. Então, com dinâmicas de grupo, então com pesquisas, com a famosa aula passeio de Freinet, eu vou trabalhar criando protótipos, eu vou trabalhar com a robótica, então eu também vou trabalhar com games, eu também vou trabalhar com celular, mas não é só essa visão. Então, os alunos, eles se encantam e eles se encontram por vários motivos. Nós temos aí, como já dizia o nosso Gardner, né, múltiplas inteligências, né? Então, aquele que ele é mais voltado para a área musical, ele se encanta porque vão ter atividades musicais. Aquele que é mais da área matemática se encanta porque ele vai ter várias atividades ali que ele vai poder desenvolver os seus problemas dessa área. Então, e por aí vai, né? Agora, nesse momento, o que eu acho que as escolas poderiam fazer era, além de pressionar tantos professores, né, que transmitam aulas aí, às vezes muito longas, era que essas aulas se tornassem pequenos flashes. Eu penso que os vídeos deveriam ser mais curtos, lançar mais desafios aos alunos, pedir esses feedbacks dos alunos com tempo previsto, porque dando aí tempo por causa da realidade de cada família, e orientando muito as famílias. Assim, eu acho que o básico do básico seria muita orientação de atividades que as famílias possam desenvolver com seus filhos. Então, vamos fazer um projeto culinária. Então, vai lá com seu filho fazer um bolo. Então, o que seu filho pode aprender fazendo bolo? Orientar o pai, que o pai não sabe. O pai e a mãe, que é de outra área, não sabe o que a criança vai aprender com aquilo, né? Então, vamos trabalhar um projeto, de repente, até que eu vou assistir um filme, projeto de cinema. Mas não é só sentar lá e ver o filme e acabou. O que vem antes, o que vem durante, o que vem depois. Orienta o pai e a mãe. Aí depois pergunta como foi. Vamos dar um banho na boneca. Então, o que eu vou estar desenvolvendo ali no banho da minha boneca? Sabe? Então, assim, acho que se fosse dessa maneira, ajudaria muito mais, desenvolveria muito mais, até mesmo essa parte da contação de histórias. Como você vai contar a história para o seu filho? O que desenvolve? Explica para o pai. Orienta o pai. Dá umas dicas de como contar, sabe? Aí pede para gravar pequenos vídeos do pai contando para o filho, sabe? Acho que seria fantástico. Desenvolveríamos projetos, assim, incríveis se as escolas conseguissem raciocinar. Mas também a gente não pode nem, assim, botar tanto peso, porque ninguém teve muito tempo para planejar, para refletir sobre isso, né? Agora, com quase 3 meses, né, já de isolamento físico, é que talvez as fichas estejam caindo melhor, né, de tudo que nós vivemos. Acho que muita gente foi pego aí de supetão. Mas alguém escreveu ali, eu não consegui ler o nome, que as famílias exigem conteúdo, né? É verdade, as famílias exigem conteúdo porque elas não sabem. Não sabem a parte pedagógica que nós sabemos. Por isso que nos cabe fazer essa orientação. Olha só, a Jaqueline Cacheta aqui de BH, né? Diretora de 2 escolas bem legais, hoje coordenadora, ela fala assim, ó, meu filho me disse uma coisa, como explicar que não pode celular antes se hoje a aula está dentro do celular? Olha como é que eles são críticos, né? Olha, tem que diversificar bastante, a Ângela está falando. O Willer falou, as famílias querem conteúdo e filhos concentrados, né? Só que é o seguinte... Isso que eu vi, como é o nome dela? Jaqueline. A Jaqueline Cacheta. Pois é, Jaqueline, eu concordo com você. A gente tem que orientar muito essas famílias, porque elas não compreendem, assim, nem que cada criança, hoje a neurociência nos ajuda, né? Nós temos mais de informação, que dependendo de cada idade, a criança tem um tempo de concentração. Então, que a gente tem que respeitar esse tempo, né? Até pensando nessa parte mesmo, e também mostrar para esses pais que o conteúdo excessivo não adianta se não tiver um significado. Se esse conteúdo passar, né, apenas como uma obrigação, ele não vai fazer sentido. Se não fizer sentido, se não gerar essa tal emoção que vai gerar o sentimento, ele não vai aprender, porque a aprendizagem parte daí. Então, hoje a gente tem a neurociência que nos ajuda, então por isso que é importante essa orientação precisa para as famílias.
E olha, essas famílias que querem esse monte de conteúdo e os filhos concentrados, elas esquecem que um jogo gera concentração, né, que um projeto, por exemplo, eu vi um professor dando aula de química, maravilhosa aula de química dele, ele só gastou 7 minutos e o restante o aluno tinha que fazer. A habilidade básica. Ele é professor de química, mas foi convidado pelas professoras da educação infantil a dar uma aula. E a aula dele era sobre gelatina. Então as crianças fizeram a gelatina e no final do horário elas tinham que gravar, né, assim, a experiência de estar se deliciando com a gelatina ali, gelatina de várias cores. E aí ele explicou célula, ele explicou toda a preparação da gelatina é uma aula, né? E ele no final fechou com Saber Sabor do Rubem Alves. Veja bem, se uma pessoa consegue fazer tanta coisa assim, em uma aula, e esse professor realmente é uma pessoa que marca a educação da nossa cidade. Mas assim, quantas pessoas são anônimos, professores anônimos, né, que não são famosinhos, vamos dizer assim, e estão fazendo tanta diferença? Por exemplo, uma paródia depois grava e coloca lá com uma aula, né? Festival de paródias online. Então é um professor facilitador e não só aquele professor centrismo, né? Aquele Criatividade, né? didático-centrismo A que gente vê os... tanta criatividade. É preciso falar aqui que eu também tenho visto coisas maravilhosas, professores se reinventando, ressignificando, professores aí fazendo coisas lindas. E isso a gente tem que valorizar muito, que os professores estão arrasando nesse momento, assim, fazendo o seu melhor realmente. E é isso que você falou. É isso que você falou. Em pouco tempo, com criatividade, essas crianças da gelatina nunca vão esquecer essa aula. Aqui atrás da minha cabeça tem aqui a nossa logo aqui da Escola das Famílias. A Jaqueline é nossa palestrante, né? Escolas das Famílias a gente colocou no plural por quê? Porque dentro de cada escola deveria ter momentos de reflexão, 12 momentos durante o ano, para que os pais pudessem ir lá, não numa daquela reunião de entregar nota. É muito ruim quando a família só é convidada porque o assunto é um assunto chato. Seria Muito bom desagradável, né? convidar os pais para receber, por exemplo, um certificado de que o filho dele melhorou naquela determinada disciplina, sabe? Que ele desenvolveu a habilidade básica, passou para a intermediária e vai chegar na global, mas infelizmente a educação até agora foi muito punitiva e menos proativa para fazer o jovem e a criança curtir. Menos acolhedora, né? Menos dinâmica, menos proativa. Nesse livro aqui eu comento sobre isso. Eu sugiro como desenvolver conselho de pais, né? Conselho de pais, né? Tem um pequeno projeto aqui relatando um projeto que deu certo das famílias, né? Das novas famílias, configurações de diferentes famílias. E aqui no Rio eu tenho algumas escolas em que eu trabalho com assessoria pedagógica e nós abrimos as escolas de pais também, como você fez, né? Momentos em que os pais vão e refletem e trabalham junto. Então, nos projetos, por exemplo, a mãe que cozinha muito bem, vai lá um dia e tem um projeto todo na cozinha com as crianças. O pai que é marceneiro vai um dia e monta pequenos móveis para as crianças. A avó vai contar histórias. Exemplo, né, que eu estou te dando. De acordo com cada família, a gente vai integrando nos projetos das turmas. É muito legal, é muito lindo. Tá tendo um momento assim de despertar das famílias. A Alzira, que ela é secretária de educação de um município lá do Nordeste, ela está dizendo: as famílias estão se reinventando. Depois da pandemia, as reuniões pedagógicas de pais e mestres deverão ser cada vez mais para estreitar a relação entre ambas. Usar outras ferramentas, o William está falando, né? A Alzira volta a falar: nunca foi tão importante as escolas, pedagogicamente, a participação da família na vida escolar dos filhos.
Bom, nós não podemos esquecer também que tem uma conjuntura, né, Paty? Nós estamos assim porque as famílias tiveram que se recolher. Nós vamos passar agora por um momento, e eu não gostaria de falar isso, mas é a pura realidade. Como professor de história, a gente também tem que falar que existe um contexto. E texto fora do contexto é pretexto. Então, veja bem, nós vamos entrar numa crise econômica séria, né? Muitas pessoas falam, o Augusto Cury alerta isso já há 2 décadas, né? Que você bem falou, ele que é da escola de inteligência, ele alerta que a depressão, a ansiedade é um mal do século. E essas crianças estão crescendo nesse período, nessa transição de uma escola presencial para uma escola que vai se tornar híbrida. Como que a gente vai fazer essa transição com suavidade? Eu acho que a única saída mesmo é trabalhando muito essas competências emocionais e socioemocionais. Acho que é a nossa solução e cada um vai encontrar o seu melhor caminho. Porque se a gente tivesse receita, né, fórmula mágica, infelizmente nós não temos. Eu acho que todos estão pensando a mesma coisa. Isso. Não existe isso em educação. O que existe é isso, a gente tentar fazer o melhor, refletir acerca da nossa realidade, porque eu acho que as realidades são diferentes, então é importantíssimo tentar ali refletir cada um dentro da sua realidade, pautar da sua realidade o melhor que é possível. É claro que a gente vai pegar ideias, sugestões de outras, né, de outros locais, mas é muito importante valorizar cada realidade ali existente. Acho que só com esse olhar mesmo empático e essa união em prol do bem comum. Eu tenho um pouco de certeza, né, que no final disso tudo sairemos fortificados, assim, no sentido de mais resilientes, com certeza, e muito felizes no sentido de que conseguimos passar por esse momento, porque a pressão tem sido muito intensa, né, na mente de todos nós. Eu acho que quando isso tudo acabar, sim, terá uma crise econômica, e essa crise emocional ela já vem há muito tempo. Ela só vai ser agora acentuada para alguns que já têm essa predisposição, e não tem como, gente, lidar com isso, porque também as emoções podem ser trabalhadas e nós temos aí uma série de recursos para isso. Sabe que eu me preocupo muito, Paulo? Eu queria até ouvir você um pouquinho também. Preocupo muito com a parte da inclusão, sabe? Porque com os alunos aí especiais, eu estou muito preocupada com isso, como é que eles estão em casa, como é que vai ficar isso, como é que você tem visto aí, Minas? Me conta. Olha, porque muitas vezes as pessoas pensaram em escola só para quem tem o celular na mão ou para quem tem um computador em casa, mas a gente que sobe, desce também um morro, sabe, Paty? Educação é o alvo, é uma causa. É um movimento pela educação, nós temos muitos consultores, né, mas nosso trabalho basicamente é atender escolas públicas, vamos também em escolas particulares, né, e aí o que acontece? A gente vai, troca um copinho d'água, que a gente fez uma caneca nossa para dar uma palestra lá, para poder ter recursos para tocar o barco. Nós estamos vendo que o prefeito aqui, o que ele fez? Ele liberou a cesta básica para cada aluno, para cada família, porque muitos iam para merendar. Nós estamos falando aqui de jovens que estão dentro da escola, mas o número de evasão... Eu sou consultor da Unicef, né? E nessa semana a gente fez também na semana passada a gente fez um seminário internacional, e os números de crianças que não estão na escola, estão com fome, eles são elevadíssimos. Não é? A violência doméstica aumentou em muito nas favelas, porque o pai está lá, está sem um dinheiro. A Jaqueline, ela escreveu um artigo essa semana no jornal Tempo, ela é colunista lá, nós somos juntos, sobre isso, como que a gente pode criar um alento. Eu acho que as escolas particulares deveriam aproveitar a BNCC quanto projeto de vida e pedir para que seus alunos fizessem uma ponte de misericórdia, uma ponte de fraternidade,
para ajudar esses alunos. Não precisa ir lá no morro, não, porque tem pai também que tem preconceito. Eu levo alunos de classe média alta a comunidades quilombolas, nós fazemos projetos assim solidários, né? Temos uma bandeira que chama Juventude Mais, né? Que é só voluntariado. Então, o momento agora é muito sério, porque nem todo mundo é da classe média, não. Pois Nem é, isso todo que me mundo é da classe preocupa. média, não. A gente está aqui conversando, né, sobre as crianças, o celular, o laptop. Eu até comentei daquela família que só tem um computador, mas e quem não tem nenhum recurso, né, desses? Né, eu fico muito preocupada com isso. E fora também as crianças que têm necessidades, né, crianças com deficiência Isso. também, jovens com deficiência, que me preocupam muito, né? Então são duas. A gente está pensando nessa realidade, como desenvolver, né, projetos nessa realidade. Isso tudo Eu vi uma live do Mano Dal, que é uma ONG aqui de Belo Horizonte. O Mano Dal é muito legal. O Dudu é o primeiro músico. Ele toca 9 instrumentos. E aí o Léo, o irmão dele, fundou a Mano Dal. Eu vi uma live com mais de 200 portadores de síndrome de Down. No Google Meet, sabe? Mas e os alunos que têm TOD? E os que são dislexos? E os que têm TDAH? Para ficar num apartamento, não pode descer, tem que usar máscara, não entende bem a máscara. Então, é hora de nós termos um coração mais alargado, tirar o coração de pedra e pôr de carne. Não é? E tentar compreender que para aquela mãe, para aquele pai, para aquela família, como que nós vamos garantir os direitos humanos? Paty, eu estou escrevendo um novo livro que ele chama o Currículo Planetário. Aí você vai falar, nossa, que ousadia. É uma ousadia mesmo. É um currículo que leve em conta aquelas coisas que o Edgar Morin falava, os 7 saberes, né? Mais os 4 pilares da Unesco, que é... O mundo hoje descobriu que não adianta a Europa ter que jogar comida no lixo e a África não ter nada. Agora é o momento de criar um currículo humanitário com a economia do Papa Francisco, que é um grande líder. O Chico Xavier deixou um legado também. Eu não gosto de falar de uma religião só, porque a escola é diversa, sabe? O que nós precisamos fazer agora? Nós precisamos acordar para essa competência socioemocional que você muito bem defende. Daí a alegria de falar com você no sábado, nessa hora. Obrigada. A nossa live, ela vai para o YouTube, tá? Lá no obrigada. canal, me permite o que as colocar escolas no meu podem também? aprender. Sim, estamos juntos. E eu quero que você venha a Belo Horizonte pessoalmente, sabe, para nos abrilhantar com o seu material, com a sua fala, com a sua vida. Agradeço a sua irmã, que é uma design maravilhosa. Para quem não tem design, obrigada. tá, gente? Ela estava assistindo, não sei se ela está aí ainda, ela estava assistindo. Pois é, mas eu queria que você usasse esses 2 minutos que a gente tem, 1 minuto e meio, para dizer um pouco do que você deixa de recado para o povo que assistiu aí, para quem vai assistir futuramente. Meu recado final é o que eu aqui enfatizei várias vezes. Tenhamos a empatia, tenhamos um olhar empático para com o outro e vamos acolher, não só o outro, mas vamos acolher a nós também nesse momento. Eu agradeço e aí estou à disposição para a gente continuar esse papo nas redes sociais. Venham nossas redes. Isso, e eu vou deixar aqui um desafio. A Jaqueline Cacheta está aí, ela pega o seu endereço, eu acho que vai ser uma conversa maravilhosa, tá? Tá ótimo, eu estou à disposição. E saúde e paz, muito obrigado, viu, pela generosidade. E vamos em frente, tá bom? Muito obrigada também, beijo. Se vocês desejarem os livros da Paty aí, ela vai deixar. Eu vou escrever depois lá no YouTube, tá? E o meu também tá aí. É assim que o movimento vai para frente. Beleza? É só falar comigo lá em qualquer rede social ou até através do meu site, tá bom? Perfeito. Paty, muita luz aí, viu? Luz bom final de semana. Obrigada. Tá. Bom final de semana. E torce para eu ganhar os chocolates. Também quero. Manda pra cá. Tá, Joia. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Tchau.